Meus amigos, que dia de Copa do Mundo, que dia de Copa do Mundo. Um Brasil classificado, resultados que dão mais respaldo ainda à classificação do Brasil, como foi a eliminação da Alemanha para o Paraguai, a eliminação da Holanda para Marrocos, e não que Marrocos e Holanda tenham a mesma distância de Alemanha para Paraguai. Acho que, de fato, o jogo do Paraguai é o mais surpreendente. De qualquer forma, comentamos aqui na nossa projeção para esse mata-mata que poderia ser um dificultador para a Alemanha, tá? Que o Paraguai poderia dificultar essa vida para a Alemanha, e aconteceu. Mas, no geral, são dois resultados, para além do Brasil, que dão respaldo à seleção brasileira. O Paraguai vencendo a Alemanha nos pênaltis por 4-3 e Marrocos vencendo a Holanda por 3-2 também nos pênaltis. Por que para mim dar respaldo? Porque são duas seleções que para mim não eram as favoritas nos seus confrontos. Considerava a Alemanha e a Holanda favoritas. E vão lá e acabam indo para as penalidades, acabam tendo um jogo muito complicado, 1-1, o que poderia se tornar o jogo da seleção brasileira. O Brasil estava empatando por 1-1 até os 96 minutos, quando o Martinelli vai lá e desempata a partida. Então poderia ter sido o mesmo cenário do Brasil. Um Brasil indo para os pênaltis novamente, reencontrando as penalidades numa Copa do Mundo, como aconteceu no último jogo do Brasil, na última Copa, em 2022, quando a gente é eliminado para a Croácia, nos pênaltis. Né? Então a gente poderia ter esse reencontro, seria talvez a oportunidade de eliminar um fantasma também. Né? Eu gosto muito desse cenário de você passar por cima de algo que te aterrorizou, mas melhor ainda, você conseguir se classificar da forma que der. E se deu no tempo normal, irmão, melhor ainda. E os resultados do Paraguai contra a Alemanha, de Marrocos contra a Holanda, dão ainda mais respaldo para a classificação da seleção brasileira no tempo normal contra a seleção japonesa. Um dos jogos mais disputados desses 16 avos, em termos de jogo jogado, de seleção para seleção, assim como Marrocos e Holanda. Mesmo assim, o Brasil vai lá e confirma um favoritismo. O Brasil vai lá e confirma a superioridade. Coisas que a Alemanha não confirmou contra o Paraguai e que, para mim, a Holanda não confirmou contra Marrocos. Para mim, a Holanda era mais favorita contra Marrocos. É uma seleção melhor do que Marrocos nessa Copa. Para mim, a Holanda tinha de tudo para passar com uma certa tranquilidade. Tranquilidade que eu digo não é golear, não é um jogo mais fácil do que para mim seria da Alemanha contra o Paraguai. Mesmo trazendo aqui que o Paraguai poderia surpreender no pré. A gente trouxe a nossa projeção e eu imaginei que o Paraguai pudesse surpreender, mas o poder surpreender não quer dizer que eu não esperava que a Alemanha fosse superior. Né? Acho que são duas coisas diferentes. Então a Holanda acaba vacilando no final do jogo, cede o empate por 1-1, um gol de Gakpo, inclusive, quando a Holanda faz 1-0. É emocionante, né? Por tudo que ele passou nessa semana. O banco de reservas todo vai para dentro do campo. O Gakpo nem consegue sair para comemorar. Ele comemora no momento em que ele chuta e a bola entra. Ele para ali mesmo. Não tem nem muita reação. E muito justo essa reação. Né? Não ter uma reação é também uma reação. Mas Marrocos foi lá, foi guerreiro, mereceu, né, por todo o segundo tempo que fez. O primeiro tempo mais parado para os dois lados, mas por todo o segundo tempo, obrigando o Verbruggen a trabalhar durante os 90 minutos. Marrocos merecia pelo menos um gol e conseguiu esse gol com o Diop na bola final do jogo, né, levando a partida para as penalidades. E aí nas penalidades o Bono cresce muito. Foi uma série de erros também, né, de pênaltis equivocados, tanto da Holanda quanto de Marrocos, pênaltis bem mal batidos. Foi estilo Copa do Mundo, velho. Tensão, nervosismo, tudo refletido nas penalidades. Tá? Achei as duas seleções com pênaltis bem nervosos, bem sentindo bastante. Acho que os dois se depararam com, não estamos nem nas oitavas. Estamos já jogando o jogo eliminatório. Acho que tanto a Holanda quanto o Marrocos mereciam ir mais à frente na Copa do Mundo. Acabaram se encontrando agora. Algo parecido que aconteceu com o Brasil, né? Brasil e Japão mereciam ter a oportunidade de enfrentarem seleções mais tranquilas para ambas avançarem, terem mais chances de avançar e não se degladiarem, né? Tendo que eliminar uma a outra. Nisso, Marrocos elimina a Holanda, o Brasil elimina o Japão. Acho que o grande resultado do dia, de fato, fica por conta do Paraguai, passando nos pênaltis contra a Alemanha. O Paraguai que tem aquela chave, né? Que virou resenha de todo mundo.
Passou da Alemanha, vai encarar a Holanda. Já esqueça, o Paraguai passou da Alemanha de fato e vai encarar um Marrocos, né, potencial, né, mais para frente. Agora o Paraguai aguarda o adversário de França e Suécia. Mas digamos que a Suécia passe. Então aquela resenha do chaveamento do Paraguai pode ser que a chave vire. Acho muito difícil ser uma Suécia da vida. Mas é um resultado que traz à tona o que é a Copa do Mundo, né? O que é a Copa do Mundo, em que você pode esperar, mas que é traiçoeira. Espere o que for, mas é traiçoeira. E exatamente por esperar o que for, né, já mostra o ser traiçoeiro da Copa exatamente aqui. Então o Paraguai avança para cima da Alemanha, o Marrocos avança para cima da Holanda, e isso tudo faz com que o resultado do Brasil seja ainda mais imponente, mais importante para todo mundo que achou que ia ser fácil o jogo contra o Japão, e acho que faltou ponderar aí, né? Muita gente, tranquilo, é o Japão, não tem tradição. Bom, esqueçam isso, velho. Esqueçam isso. Um time que não tem tradição ainda assim é uma seleção, como o Marrocos na Copa passada, chegou eliminando Portugal e Espanha. Eliminou ambas nas oitavas e quartas de final. E no seu primeiro mata-mata de Copa, conseguiu bater uma semifinal e perdeu só para a França, né? Por 1-0, jogando muita bola Marrocos contra a França também. Então, assim, esqueça a história construída. O fato é o que a gente tem em campo, o que proporcionam hoje a seleção, por exemplo, no caso aqui, japonesa, marroquina e por aí vai. Então o Brasil se consolida, né? É um jogo de consolidação da seleção brasileira, um jogo de mata-mata que você começa a espantar esses fantasmas de eliminações, começa a espantar esse fantasma da Croácia de, por exemplo, tomar o gol no final. Você, no seu primeiro mata-mata de Copa do Mundo, depois do que aconteceu, consegue fazer o gol no final. É você quem faz esse gol no final para se classificar. Então isso já dá uma virada de chave muito forte mentalmente. É um Casimiro, né, mantido no jogo por Ancelotti. Inclusive o Ancelotti hoje fenomenal, sensacional o que o Ancelotti fez. A banca que ele teve mantendo o Casimiro no intervalo, todo mundo desesperado, e o senhor Ancelotti lá, tome Casimiro. E Casimiro, com 10 minutos do segundo tempo, empata o jogo para o Brasil. Uma baita cabeçada, sai muito bem, né, no desmarque para empatar o jogo. E ainda vem com o Martinelli numa vaga que seria do Neymar, né, mais ou menos ali no meio do campo. O Martinelli jogando por ali. E é ele que faz o gol aos 96. Então, assim, não seria a primeira opção. Colocou na frente de um Neymar da vida. E acho que ele, durante o jogo, né, para quem acompanhou lá no Instagram, carlostavares.jor, de jornalismo, viu que eu imaginei que de fato ele estivesse pensando na prorrogação para Neymar. E isso me fazia ter uma ideia de que Ancelotti estava com mais medo de perder do que vontade de ganhar. Quando ele opta por botar o Neymar na prorrogação, ele estava tentando estender esse jogo com muito medo de acabar sendo derrotado, né? Por exemplo, tendo um Neymar e você ter que ter o Neymar ainda em campo para uma prorrogação. Você botar ele para jogar 40 minutos do tempo normal, isso não ser resolvido e ter que jogar mais uma prorrogação. Então eu entendi o que ele fez, mas foi arriscado nesse sentido. Dito isso, o risco que ele correu deu certo. O cara bancou a entrada do Martinelli, colocou no lugar onde o Martinelli entrou, e o Martinelli foi lá e fez o gol decisivo da seleção brasileira. Quem diria, né? Para mim, o Martinelli é um bom jogador. Muita gente fala, nota 7. Podem recuperar os vídeos aí. Só tenho falando bem do Martinelli aqui. Acho que no pós-jogo contra o Haiti. E contra a Escócia também, não sei se eu não me recordo se eu comentei do Martinelli também, que ele foi pior do que foi contra o Haiti, mas que eu não acho esse jogador para ser tão contestado assim na seleção brasileira. E a questão aqui apesar de eu não achar que é um jogador contestado, não seria a minha primeira opção para resolver um jogo como esse contra o Japão. O Ancelotti banca, o Martinelli consegue fazer o gol e o Brasil consegue eliminar esses fantasmas. No decorrer do dia, o Paraguai vai eliminar a Alemanha, Marrocos vai eliminar a Holanda. Na minha visão, duas seleções que não eram favoritas conseguem avançar depois da seleção brasileira no dia de hoje. E dá ainda mais respaldo, dá ainda mais confiança à seleção brasileira, que consegue seu resultado no tempo normal contra uma baita seleção japonesa.
muito organizada, muito cerebral, jogando muita bola. E o Brasil consegue avançar na Copa do Mundo para as oitavas de final, aguardando agora o vencedor de Costa do Marfim e Noruega. Rapaziada, tamo junto. Amanhã a gente faz um pós-jogo do Brasil mais elaborado quando eu acordar. Acho que hoje eu aproveitei essa emoção do que aconteceu nos jogos de Marrocos e da Alemanha depois da seleção brasileira, para amanhã a gente fazer um pós-jogo mais frio, exclusivamente do Brasil. Tá certo? Tamo junto. Se inscreve aqui no Recanto do Carlos Tavares, deixa o teu like, comenta, compartilha com teu amigo, tua amiga. Segue a gente lá no Instagram também, carlostavares.jor de jornalismo. Um abraço. O Brasil tá bem, tá? O Brasil tá bem. Melhorando a cada jogo, criando casca e fazendo uma Copa do Mundo que seleções grandes não vem tendo essa estabilidade. A estabilidade do Brasil na Copa é muito interessante. É muito interessante e muito importante. Tamo junto. Valeu.